Olá, pessoal. Eu sou Domênico Tremaroli, diretor de atendimento ao varejo na Nielsen IQ, e eu queria inicialmente agradecer a Abras pelo convite de nós participarmos com vocês do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento de 2024. Em conjunto com a Abras, nós desenhamos um conteúdo que vai abordar o mercado de consumo brasileiro e a dimensão de cada uma das principais cestas de consumo no Brasil, e é esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês agora, ao longo dos próximos 10 minutos. Eu vou só compartilhar a minha tela para que vocês possam não só me ouvir, mas também terem acesso aqui aos slides. Inicialmente, eu gostaria de poder apresentar a Nielsen aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de trabalhar conosco. A Nielsen é uma empresa de inteligência de mercado que atua há mais de 50 anos no Brasil. Estamos presentes em mais de 90 países e o nosso propósito é ser referência e protagonista para as tomadas de decisões dos nossos clientes o tempo todo. Sejam os nossos clientes a indústria, sejam os nossos clientes o varejo, mas sim poder trazer para o mercado respostas como está o comportamento de consumo no Brasil, como o consumidor tem mudado o seu comportamento de compra nos últimos anos, quais são os tamanhos das categorias dentro do mercado brasileiro e do mercado global também. E através de respostas como essa, a gente pode auxiliar os nossos clientes a tomarem as melhores decisões em seus negócios. Vamos lá. Eu gostaria de começar trazendo um cenário macroeconômico como um pano de fundo para o que eu vou trazer mais adiante. Quando a gente pensa em cenário de consumo, nós temos quatro variáveis econômicas que acabam impactando de uma forma mais significativa o consumo, seja ele para mais, seja ele para menos. Essas quatro variáveis, elas são o desemprego e a inflação, duas variáveis que acabam impactando diretamente a renda. Quando nós olhamos para o desemprego no Brasil, a taxa hoje é de 7,9% de desemprego. Essa taxa é uma taxa positiva, uma vez que a menor taxa de desemprego no Brasil, desde que o desemprego começou a ser mensurado, ele foi 6,9%. Né? Ou seja, nós estamos muito próximos à taxa, a menor taxa de desemprego que o país já alcançou. A inflação também nos mostra um cenário positivo. Né? Nós estamos falando de uma taxa de inflação de 4,6%, bem inferior a uma inflação recente que nós tivemos de duplo dígito, principalmente para alimentos, bebidas, produtos de limpeza, em que acabou segurando muito o poder de compra do brasileiro. Então, das quatro variáveis, duas já são positivas. As outras duas nos ligam um sinal de alerta. Né? A primeira delas é a confiança, e aqui eu vou falar da confiança do consumidor. Quanto mais acima de 100, mais otimista para o consumidor brasileiro está, quanto mais abaixo, mais pessimista ele está. Hoje nós estamos falando de um índice de confiança na casa dos 93%, e esse índice de confiança, né, abaixo de uma linha de otimismo, se deve muito em relação a projeções futuras. Né? Quando o brasileiro pensa como vai estar a situação financeira dele para o consumo de hoje em diante, ele já não existe um otimismo latente, uma vez que nós estamos falando de 78% das famílias brasileiras endividadas. Né? Endividamento não necessariamente é um fator negativo, mas ele começa a ser negativo a partir do momento em que ocorre a inadimplência. E hoje nós já temos a cada 10 famílias endividadas, 4 já se apresentam inadimplentes. Então, esse cenário começa a se tornar mais negativo, ou seja, nós notamos hoje uma pressão no bolso do consumidor brasileiro para ele alavancar o consumo no Brasil. E a quarta variável, que também nos deixa aqui um sinal, né, amarelo de alerta, é a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil, por mais que nós tivemos retrações ao longo das últimas reuniões do Copom, ainda é uma taxa alta e pelas previsões, né, que estão sendo discutidas, nós devemos fechar o ano de 2024 ainda com uma taxa alta. Né? Então, esses fatores, né, por mais que nós tenhamos aqui um sinal positivo, né, pela renda, ali, pelo desemprego e pela inflação, nós ainda não temos aqui um sinal tão claro de que o consumo no Brasil irá alavancar em 2024. Né? A nossa projeção, inclusive, é que o volume de vendas no Brasil para 2024 tenha uma variação positiva de 2,2%. Tá? Falando desse poder de compra do brasileiro mais corroído, né, mais pressionado, nós fizemos um estudo em que nós entendemos com o consumidor brasileiro quais são os caminhos que o brasileiro tem percorrido para seguir consumindo.
né? E um dos pontos que nos chamaram a atenção foi, primeira coisa, o brasileiro está cada vez menos leal às marcas, né? Nós temos um percentual de 77% dos brasileiros declarando que estão mais abertos a trocar de marca ou de produto para poder seguir consumindo, e o preço acaba sendo o principal motivador dessa decisão, né, de marca. A gente vê que o brasileiro considera aqui essa questão de marca sempre com uma forma muito intensa, mas que ele está cada vez mais aberto e mais propenso a trocar de marcas. O brasileiro também está muito propenso a monitorar os seus gastos e ir para a loja já com a sua listinha de compra, tentando evitar trazer novos itens para compra, né, para poder manter o seu gasto ali controlado. Então nós vemos que 53% dos brasileiros eles vão para a loja já com uma lista de compras pronta, né? Na média global, a gente vê que 46% dos consumidores fazem isso. A gente vê o brasileiro também cada vez mais propenso a trocar de loja, então ele está frequentando cada vez um número maior de lojas para poder encontrar as melhores ofertas. E aqui um ponto que casa muito com um dos temas discutidos, né, no fórum de abastecimento é a questão da priorização do básico, né? Então, a questão de evitar o desperdício. Nós temos 68% dos brasileiros declarando que vão comprar apenas o necessário para o consumo, evitando assim o desperdício. Seguindo nesse racional, né, eu mencionei para vocês que o brasileiro está cada vez mais propenso a mudar de loja. Nós fizemos uma análise com 15 possíveis canais de compras diferentes, então a gente colocou cada um desses canais, né, ao longo dessa análise e nós notamos que grande parte desses canais está aumentando a penetração, né, para os consumidores brasileiros. O que significa isso? Que o consumidor brasileiro está passando a comprar cada vez mais em canais que ele não comprava. Né? Vamos pegar o exemplo aqui, por exemplo, o e-commerce, né? É um canal em que o brasileiro está aumentando a penetração, né? O atacarejo, as farmácias, né? Os bares, as lojas de conveniência, a padaria, ou seja, o brasileiro está cada vez mesclando mais os canais de compra para ele poder, no final do dia, chegar a ter o carrinho dele completo da maneira e com o preço que ele precisa ter. Isso, obviamente, quando a gente pensa em varejo e indústria, na ativação desse consumidor, né, gera uma jornada de compra mais complexa, porque nós temos o mesmo consumidor comprando o mesmo produto, mas em canais diferentes com motivações de compra diferentes. E é aqui que, para a execução de varejo e indústria, né, ações como CRM, trabalhar com ações personalizadas de comunicação com esse consumidor, se fazem cada vez mais importantes. Né? Então, cada vez mais nós temos que sair de um cenário de comunicações e ofertas massivas para cenários de comunicação e ofertas mais personalizadas para esses consumidores. Esse tem sido um caminho-chave e vai continuar sendo um caminho-chave para nós podermos alcançar esse consumidor de uma forma mais eficiente. Bom, e falando já sobre o mercado de consumo no Brasil, né, nós estamos falando de um mercado que movimenta por ano, né, e em 2023 movimentou 1,4 trilhões de reais. Quando nós falamos do varejo alimentar, estamos falando de 900 bilhões de reais, divididos entre 528 focado nas lojas de autosserviço, 234 focado nas lojas de atacarejo e 137, 138, arredondando, focado no canal bar, mercearia e hotéis, restaurantes e casas noturnas. Né? Essa diferença que nós vemos aqui para o varejo, né, alimentar para 1,4 trilhões, ele se explica principalmente pelo mercado e-commerce e também pelas farmácias. Né? Então, esse mercado como um todo, quando nós olhamos a penetração dos canais brasileiros, nós notamos já uma certa estabilidade na penetração aqui dos canais já no curto prazo. Né? Então, embora o consumidor esteja aumentando a penetração dele nos canais como um todo e visitando hoje 9 canais de compra em média para fazer a sua compra, né? Levando em consideração que em 2021 ele visitava 7, né? Nós vemos já no curto prazo uma estabilidade, ou seja, esse número tende a se manter. E nós temos hoje o canal de maior penetração no varejo brasileiro, sendo o canal atacarejo. Né? Em seguida dos supermercados, principalmente os supermercados grandes, que tem uma força dos regionais muito forte, né? Sendo aqui os dois principais canais de penetração para o varejo alimentar brasileiro. Falando do canal atacarejo, já que eu trouxe essa informação de que é o canal de maior penetração,
no varejo brasileiro quando nós entendemos como ficam os gastos do consumidor brasileiro. E aí, só para vocês terem uma ideia, aqui na esquerda nós temos qual que é a composição, né, da população brasileira em relação aos níveis socioeconômicos. Então, nós temos 30% da população brasileira concentrada nos níveis socioeconômicos altos, 50% sendo o nível socioeconômico C, ou seja, classe média brasileira, e 21% população D e E. Aqui na direita do gráfico, nós temos as classes, né? Então, a classe alta, a classe média, a classe baixa brasileira, e o quanto dos gastos dessas classes estão alocadas entre os canais de compra do varejo alimentar. Informação que nós temos aqui é que, quando nós olhamos para as classes mais altas no Brasil, nós vemos que existe uma maior concentração das classes mais altas para o varejo moderno, né, focado no atacarejo, como eu havia mencionado anteriormente, no supermercado grande e uma parte também para o hipermercado. E à medida que nós vamos percorrendo as classes mais altas para as classes mais baixas, aumenta a importância dos gastos, principalmente para os autosserviços independentes, né? Aqueles autosserviços que não são de cadeia. Aqui nós temos uma força do varejo também de bairro muito forte, né? O regional e o independente de bairro muito forte, que está mais penetrado próximo das populações à medida que a gente vai descendo para as classes sociais mais baixas, né? Então, nós temos aqui um peso para a classe alta, por exemplo, do atacarejo, né? É o canal que mais concentra os gastos das classes altas e é um canal, já pegando esse gancho, que vem cada vez mais penetrando dentro da população brasileira. O canal que mais abriu loja, né, junto com as farmácias de cadeia. Então, essa abertura de loja fez com que o canal ficasse mais próximo e adentrado às populações brasileiras. E dentro do cenário que nós vivemos hoje, que é um cenário de baixa inflação, o consumidor não tem mais aquela necessidade de se abastecer, como ele tinha numa época de alta inflação. Então, esse cenário de inflação mais controlada e um canal atacarejo mais penetrado nas populações, oferecendo mais serviços, faz com que a população brasileira esteja visitando mais o canal atacarejo. O canal atacarejo, que sempre foi e ainda é um canal que tem a compra de abastecimento como sendo a sua principal missão de compra, o canal já começa a aumentar a sua missão de compra também de reposição. Então, nós vemos aqui uma frequência média de compras no canal de 16 compras no ano. Não é mais aquela compra mensal que eu faço no canal e só volto a fazer essa compra no mês seguinte. Não. As pessoas vão hoje, fazem a sua compra de abastecimento, mas elas voltam ao longo do mês para fazer compras menores. É importante dizer também que esse fator do canal atrair compras menores também se deve a um crescimento do emprego no Brasil informal, em que as pessoas não passam mais a receber uma renda todo dia 5, todo final do mês, e elas têm o dinheiro entrando nas suas contas ao longo das semanas. Então, isso faz com que, à medida que o dinheiro entra na conta, a pessoa vai no atacarejo, que é um canal que ainda oferece preço, e executa a sua compra. Então, um canal no Brasil que sempre foi muito forte por oferecer uma compra de abastecimento, ele passa a oferecer agora também uma missão importante de compras de reposição, e aí ele começa a se transformar para poder atender e fidelizar o consumidor nesse sentido. Ele começa a oferecer, né, produtos que fidelizam o consumidor de uma forma muito intensa, como produtos frescos, como legumes, verduras, né, ovos, padaria, o próprio açougue, né? Hoje, 55% dos atacarejos no Brasil já possuem um açougue com açougueiro, né, para atender melhor os seus consumidores. Bom, e aí trazendo o cenário de consumo no Brasil, né, total das categorias que a Nielsen mensura e também para as principais cestas, nós vemos que no ano, né, de 2024, atualizado agora até o mês de maio, então atualizando os últimos 12 meses até o mês de maio, nós temos um cenário positivo no Brasil de crescimento aqui na barrinha azul mais clara de unidades, então nós estamos falando de um crescimento de 6,6% de unidades vendidas de crescimento. Quando nós olhamos a variação de faturamento, estamos falando de um crescimento no faturamento do total de cestas de 8,1%. E aí nós temos alguns destaques, né? Nós temos aqui, né, a cesta de bebidas, com um crescimento acima da média das categorias. Então, bebidas apresentam um crescimento bastante significativo, tanto em volume quanto em valor. Nós temos também, né, a cesta de higiene e beleza crescendo também acima da média, então 7,3% em volume e quase 9% em faturamento.
e nós temos também o mercado de perecíveis frescos, né, também apresentando um cenário bastante positivo. O mercado esse, como eu mencionei, tem sido trabalhado por diferentes canais no objetivo, com o objetivo de fidelizar o seu consumidor, né? É um mercado que tem por objetivo atrair o consumidor para a loja, por isso tem sido muito bem trabalhado é, pra, para o, pelo varejo para poder atrair o seu consumidor cada vez mais para dentro das lojas. A gente preparou também aqui algumas informações aí já focado nas principais cestas de consumo. Então, vou começar falando das cestas de bebidas. Então, a cesta de bebidas no Brasil, sem fazer distinção entre bebida alcoólica e não alcoólica, considerando bebidas como um todo, nós vemos uma cesta faturando em 2023 um total de 60 bilhões de reais, né, uma cesta que apresentou um crescimento em volume de 10,4%, como eu mencionei, e que cresceu quase 13% do seu faturamento. É uma cesta que tem entre as principais categorias, e nessa ordem de grandeza, cerveja sendo a principal categoria, refrigerante vem na sequência, e depois nós temos algumas categorias que trabalham principalmente com aspectos de saudabilidade, sendo o destaque. Água mineral, com um crescimento bastante expressivo, e suco pronto. Lembrando que desse ponto de saudabilidade, dentro de suco pronto, o principal segmento que cresce são os sucos prontos integrais, né? Então, esses sucos acabam tendo destaque muito em função por a questão de tendência que é latente hoje no Brasil, que é uma tendência de saudabilidade. E nós temos as bebidas energéticas também, entre aí as principais categorias da cesta. A gente vale mencionar que dentro da cesta de bebidas existem aí mais de 35 mil SKUs disponíveis, sendo que, em média, por loja, nós temos aproximadamente 450, né? Então, isso traz para a gente uma ideia da complexidade que é operar uma cesta com uma cesta de bebidas para poder escolher o número de SKUs que serão eleitos por loja. Avançando aqui para o mercado de higiene e beleza, o mercado de higiene e beleza é um mercado que faturou em 2023 aproximadamente 34 bilhões de reais. É um mercado que também apresentou um crescimento acima da média das cestas, 7,3% em volume, quase 9% no seu faturamento. E as principais categorias no mercado da cesta de higiene e beleza são papel higiênico, sabonetes, desodorantes, creme dental e shampoo. Então, esses são os principais mercados. Nós temos aqui mais de 42 mil SKUs ativos dentro da cesta de higiene e beleza, sendo que, em média, por loja, nós temos aqui 659 itens. Então, é muito comum, né, acho, a necessidade de seleção desses produtos. Né, nós temos produtos que apresentam uma variação, né, mesmo por marca, muito grande. Então, as variantes, no caso de shampoo, que é a quinta principal categoria da cesta, né, uma variação de produtos muito grande. Mesma coisa acontecendo para desodorantes, ou seja, é uma cesta que vem sendo muito bem trabalhado e que vem desenvolvendo muito bem também o varejo brasileiro. Avançando, como nós falamos de mercearia, né, um mercado de quase 100 bilhões de reais, 98 para ser mais exato, né, nós temos aqui um crescimento, né, também positivo, 5,5% em volume e 6% no faturamento do mercado de mercearias no Brasil. Nós temos biscoitos e bolachas como a principal categoria, chocolate, salgadinhos, os modificadores de leite e leite condensado sendo as principais categorias. Estamos falando de aproximadamente 57 mil SKUs disponíveis dentro desse mercado e uma média de itens por loja aqui de quase 1.300 produtos por loja para serem selecionados. Né? Então, nós temos aqui um aproveitamento de 2,24% dos itens disponíveis para serem selecionados por loja, e obviamente isso vai variando de acordo com o canal, de acordo com o propósito daquela loja, também na hora de selecionar o portfólio. E para fechar, eu trago também a cesta de limpeza. A cesta de limpeza apresentou um faturamento de 33 bilhões de reais em 2023, né? Apresentou um crescimento de 6% em volume e 5,3% em faturamento. Nós temos entre as principais categorias sabão em pó mais líquido, amaciante, detergente para louças, concentrados de limpeza e água sanitária. São as principais categorias, né, dentro dessa cesta. Estamos falando aqui de quase 22 mil produtos disponíveis, né? Itens disponíveis para serem trabalhados dentro dessa cesta, com um aproveitamento médio, né, de utilização de 411 média por loja. Eu encerro aqui a minha participação, espero ter contribuído, né, para o evento de vocês. Fico à disposição, junto com a minha equipe, para qualquer esclarecimento que se faça necessário. O meu e-mail é domenico.filho@nilsoniq.com. Qualquer dúvida que vocês possam ter, podem me acessar diretamente, ou mesmo através da equipe da Abras. Eu deixo aqui o meu agradecimento pelo tempo de vocês, por terem me acompanhado ao longo desses minutos, e desejo a todos aí uma excelente semana.
Um forte abraço e eu fico por aqui.